Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, Juliana, pela oportunidade. Eu sou geriatra, mas já falaram bastante. A Ana e o Denis já adiantaram muito a minha vida aqui. Ficou muito fácil a minha aula. E a minha aula, Denis, é fácil, mas é mais difícil, porque o envelhecimento ele cursa com várias comorbidades e com várias dificuldades, inclusive sociais. Então, eu vou trazer para os senhores aqui hoje muito mais um pouquinho da clínica e da preocupação que a gente tem realmente frente ao atendimento do idoso na UBS e, obviamente, no grupo C e D, quando a gente precisa de internação, e talvez o manejo clínico, mas já muito falado aqui, mas a preocupação que a gente tem realmente da identificação desse idoso lá na ponta. E eu gostaria de adiantar a vocês que a gente tem hoje, nesse país, já o protagonismo do envelhecimento mundial, né? A gente sendo hoje o 6º país mais velho do mundo, em um contexto em que a gente tem uma desvinculação em relação a isso social e econômica, e até mesmo cultural e de aprendizado para situações como essas. Soma-se a isso o preconceito do envelhecimento, e a gente será, daqui 15 anos, 50 milhões de pessoas idosas. Hoje a gente está na casa dos 35. Então é uma grande preocupação, porque a unidade básica de saúde, a ponta, ela é fundamental para que tenha a sustentabilidade do processo, para que esses pacientes sejam bem atendidos. A gente precisa realmente aprender a identificar casos como esse de uma forma mais rápida, para que a gente não tenha um desdobramento de um paciente mais debilitado, mais doente, mais disfuncional, o que vai me agregar aí cuidador, fisioterapia, fonoaudiologia e etc. Então, nesse contexto, senhores, a gente precisa pensar nas atipias dos sinais e sintomas, que a Ana já disse aqui. Se o Denis falou que na pediatria a criança chora, no envelhecimento eles são dementados. Eu não tenho a expressão, por muitas vezes, do que ele está sentindo. Eu tenho um contexto muito complicado, que é o contexto social, e que, por muitas vezes, a família não entende. Eu tenho o erro do dia que o paciente pode ser levado a uma OBS. Eu tenho, às vezes, a gente perde a janela de oportunidade do tratamento por isso. Eu tenho 5 milhões de pacientes idosos hoje em LPI, não é? Que também são pacientes, às vezes, em instituições de longa permanência que não são extremamente bem vistas, bem cuidadas. A gente precisa pensar muito nisso aqui nesse país. As questões sociais são muito importantes, e a gente vale lembrar quando esse paciente idoso volta ao UBS, em que ele pede ajuda, que é a revisitação. Não deu certo. Para ele chegar a voltar a ter o retorno nessa consulta, nesse pedido de ajuda, é importante a gente se lembrar de que ele não está bem. O idoso ele tem uma situação muito comum, em que é muito despercebida, às vezes, para quem não é da geriatria, que é a confusão mental. E a gente pensa que o idoso está como ele é, e isso é o delirium, que é um estado confusional agudo. Obviamente que a gente não vai falar disso aqui, mas é extremamente comum isso acontecer quando a gente fala de doenças infecciosas. E é um estado que delira. O delírio ele flutua, então às vezes ele está bem em casa, o cuidador fala, olha, mas ele estava confuso. Você fala, não estava não, porque ele está bem aqui, mas é justamente a característica dessa doença ter a flutuação. Então ele perde a atenção, ele por muitas vezes ele pode estar mais sonolento ou mais agitado, depende do delírio hiperativo ou hipoativo, mas ele não é como ele é habitual. Então essa pergunta é fundamental. Se o paciente está mais doente, se alimentando pior, e se ele está, por muitas vezes, confuso. A gente precisa se lembrar, sem dúvida nenhuma, da dengue, da desidratação, como a doutora Ana já colocou, lembrando que é fisiológico o idoso tomar menos água, porque ele sente menos sede. Isso faz parte do envelhecimento natural. Eu tenho uma alteração do sistema nervoso central que faz com que eu não tenha sede. E é muito comum a gente ficar para os idosos que a gente cuida em consultório, ela tem que tomar água, tem que tomar. E ele perde muita água, porque ao contrário do que o Denis disse, o idoso não tem o subcutâneo. Lembra da pele do idoso, que é um papel? E isso faz desidratar. Então ele tem tudo para complicar e cair no grupo CD. Se tem alguém que complica muito de tudo que a gente está dizendo, é o grupo etário mais velho. E principalmente porque ele é diabético, porque ele é renal crônico, como a doutora disse, por muitas vezes a hemoglobina dele já está mais baixa, porque ele é renal crônico, ele é cardiopata, e a gente sabe do desfecho clínico de internação, de mortalidade e das consequências após as doenças infecciosas desse grupo etário. É muito difícil
de um idoso do grupo CD chegar para ser internado no hospital andando e sair de lá andando, porque ele perde massa muscular e ele depende muito mais depois de uma estrutura de cuidado. Então, a descompensação de doenças crônicas, como eu acabei de dizer, é importante. E, sem dúvida nenhuma, o boletim aqui de 27/11 da Prefeitura Municipal de São Paulo, mostrando, então, que a gente tem 409 casos de óbitos e desses, 266 foram idosos. É o de se esperar. Senhores, o idoso ele tem uma funcionalidade reduzida. Ele tem uma reserva funcional reduzida. E a gente não está falando de idade. Tanto faz. Eu posso ter idosos rígidos aos 80 anos e muito doentes aos 60. E isso faz a dificuldade da geriatria, porque é heterogêneo. Então, eu preciso entender quem é o idoso, quais as comorbidades, qual é o aspecto social. Um diabético é totalmente diferente. Os pacientes idosos, inclusive, é uma porcentagem não desprezível da população idosa que é diabética ou cardiopata, faz toda a diferença nesse caso. Porque eu preciso pensar em como eu vou hidratar, eu preciso pensar no suporte calórico, eu preciso entender como que eu vou fazer com esse paciente. E aqui, os números nos deixam mentir, que são os pacientes que realmente evoluem pior. Por outro lado, aqueles que não evoluem, grupo CD principalmente, como eu disse e vou repetir, eles ficam mais disfuncionais. E eu acarreto piora da qualidade de vida, o que não é interessante. O que a gente quer são idosos que sejam independentes e funcionais. E aqui a doutora já colocou, mas só para lembrar do contexto da dificuldade dessa doença, em que ela não é uma doença simples, porque ela tem fases para diagnóstico, para apresentação clínica e para o tratamento. Então, a gente está diante de uma doença extremamente tropical, muito conhecida, extremamente prevalente, mas, veja, não é simples. E, às vezes, a reavaliação desse paciente não é com o mesmo médico, não é no mesmo cenário, ele não tem a mesma impressão diagnóstica, e a doença é longa. A gente precisa entender esses cenários que mudam, modificam e realmente dificultam, por muitas vezes, o diagnóstico. Mais uma vez, né, o fluxograma, lembrando que já foi dito aqui, não vou ser repetitiva, que aqui mora o perigo, que é o grupo CD. A gente precisa entender, a gente precisa pensar e classificar quando esse idoso chega a uma OBS, quando a gente sabe desse caso clínico. Obviamente que aqui é que mora a maior parte dos idosos, porque são, como eu disse, os pacientes mais frágeis. Lembrando que a gente tem uma variabilidade, né, entre esses grupos, mas a gente precisa se preocupar, obviamente não vai ficar numa unidade básica de saúde, mas a gente precisa identificar rapidamente. Como a doutora já disse aqui sobre a hidratação, que é importante, e obviamente isso é caso a caso. A gente não teria como ter uma fórmula mágica aqui para o idoso e a gente precisa reavaliá-lo, justamente por causa da função renal e da função cardíaca. Mais uma vez, os testes também, que já foram ditos aqui, e lembrando, eu gostaria de reforçar, então, que então, o teste rápido negativo ele não exclui o diagnóstico, e, obviamente, quando a gente estuda a sensibilidade e a especificidade desses testes, quando a gente fala do envelhecimento, inclusive pela imunossenescência, a gente tem um prejuízo dos testes. Então, nada aqui é fácil, não é fácil o diagnóstico, não é fácil o tratamento, nem o contexto social, e todo o resto que vem após as doenças infecciosas. Por isso, senhores, que a gente pensa tanto em prevenção. Por isso que a gente fala tanto de vacinas para esse grupo etário. Porque é a melhor forma. Para idoso, sempre prevenir é melhor do que remediar. Porque é muito mais difícil o tratamento. Então, a gente precisa pensar sempre, principalmente quando eles estão no grupo CD, e, às vezes, esses idosos estão no grupo B, mas eles têm tantas comorbidades que um simples fato, ou até mesmo a dengue mais leve, descompensa também as suas doenças. Então, iniciar a hidratação adequada, imediata, principalmente do grupo CD. Obviamente, a gente teria que pensar sempre na notificação para que a gente tenha, é obrigatória a notificação para que a gente tenha o real parâmetro, né, da situação que acontece no Brasil. Lembra da coleta dos exames de sangue, principalmente para essa população idosa, porque eles têm outras doenças, é importante a gente lembrar, e, como eu disse, o teste negativo. Bom, só para lembrar um pouco mais do mesmo, né, que a gente tem as fases, mas é aqui o maior problema, como a doutora já colocou, que é o extravasamento pela inflamação que acontece durante essa doença. O idoso, ele é um inflamado. O inflammaging faz parte do envelhecimento. Então, quando a gente pega artrite, doenças cardiovasculares, placas ateroscleróticas, etc., é a inflamação. Isso é estudado. Quanto mais atividade física tiver, menos inflama. Quanto menos obesidade, menos inflama. Então, são vários aspectos que promovem o envelhecimento melhor. Que eu possa
pensar que eu vou ser velha pelos próximos só 10 anos. Isso seria fantástico. Eu ficar 10 anos velha e todo o resto vai ficar funcional. Depende da minha inflamação. O que acontece com o idoso, por que ele tem mais doenças oncológicas? Por isso. O ideal é que ele inflame e desinflame. E quando aparece uma doença infecciosa, ele inflama muito. Então, as consequências nesse momento são piores para esse grupo. Por isso, a prevalência é maior no grupo CD. Então, é disso que a gente está dizendo, não é? Do aumento da permeabilidade, então, a síndrome fazendo com que a doutora Ana já disse, a hemoconcentração, o sangramento e o choque. O idoso não tem tempo. É diferente da criança, viu, Denis? A criança, de manhã, meus filhos é assim, eles estão com febre, à tarde eles estão na piscina. Esse grupo não é assim. Você piora e você demora dias para restabelecer aquela funcionalidade que você perdeu. E quanto mais velho você é, e quanto mais doenças você tem, você não a restabelece, ficando sempre um grau a menos. Então, o tempo é fundamental. O tempo de diagnóstico, o tempo para que a gente inicie a hidratação e o tempo para que a gente tenha o amparo das outras doenças crônicas é fundamental para o desfecho clínico dessa doença. Um pouquinho do que já foi dito, não é? Da fase febril, eu não vou ser redundante, mas eu volto a dizer das atipias dos idosos. Tem um rash cutâneo, muito menos no idoso, porque ele tem menos vascularização de pele. É muito mais difícil de ver a desidratação na pele. A gente vê na mucosa oral. Então, são outras situações. A gente não tem o turgor da pele para avaliar. A gente precisa ver essa pessoa de uma maneira um pouquinho diferente. E nem sempre eu sou rico de situações como uma febre alta. Porque, obviamente, como eu disse aos senhores, se eu tenho uma imunidade baixa, eu não preciso esperar febre nesse grupo etário. Por muitas vezes não tem. Aliás, quando tem, ótimo, porque o idoso está bem, ele tem resposta imunológica. Quando ele não tem, ele está pior, ele tem mais facilidade para evoluir para um choque séptico. Então, são as atipias do envelhecimento. Como eu disse, eu só trouxe essa foto para dizer que isso é muito raro. Aliás, não é fácil de pegar uma foto de livro mostrando um idoso com rash cutâneo. Não é sempre, porque é mais difícil disso acontecer. Embora faça parte, sim, da fase do diagnóstico da doença. Dor abdominal, a gente precisa pensar, vômitos, aumento progressivo do hematócrito, como já foi dito, hipotensão postural e lipotímia, lembrando que vários idosos têm hipotensão postural naturalmente, acúmulo de líquidos como ascite, derrame pleural, derrame pericárdico. Lembre-se da letargia, mas aqui não faz parte dos slides, mas eu colocaria delírio. É extremamente importante a gente lembrar desse diagnóstico. Sangramento e alterações no fígado. A gente não pode esquecer dessa prova do Lasso, que a doutora Ana já detalhou, mas que é extremamente simples, fácil, não é exequível numa unidade básica de saúde. Lembrando, então, novamente, da fase crítica, que é onde a gente precisa ficar com muita preocupação. As disfunções, obviamente, corações, pulmões e rins. E eu vou puxar aqui para o meu lado, dizendo que esses idosos eles já têm essas disfunções que são agravadas nesse momento. Lembrando do desconforto respiratório e, obviamente, o choque, que acontece geralmente no 4º ou 5º dia da doença. A gente precisa se lembrar aqui do quanto que eu consigo medir nesse paciente idoso esses sinais com maior sensibilidade, como, por exemplo, a urina, a necessidade da sonda vesical, a necessidade desse paciente ser avaliado porque ele tem um prostatismo, desse paciente tomar diuréticos, enfim, são outras situações que influenciam, inclusive, na medição da diurese desse paciente. O quadro mais importante é isso aqui. Por muitas vezes, nessa fase crítica, o quadro mais importante a ser diagnosticado é o choque compensado. Eu tenho aquele momento que é o momento crítico, em que eu estou compensado e que eu penso que o paciente melhorou e, na verdade, não é isso. O doente necessita ainda de apoio hídrico e eletrolítico, mas ele está sem sinais graves de choque. Eu preciso identificar imediatamente esse paciente no OBS, esse paciente precisa se internar, e não é aí que para a situação. Eu tenho, ao longo da doença e no desfecho da fase crítica, as pioras, inclusive com choques compensados, que os pacientes pioram logo após. Senhores, eu coloquei aqui, então, a solução salina, não é, para a gente poder melhorar, como a doutora Ana disse, que é o melhor tratamento, observar o hematócrito, se está havendo queda ou não por causa das hemorragias. Mas, obviamente, a gente pode usar os soros albuminados, os plasmáticos, mas a gente precisa lembrar desses pacientes que cada um é um, mas, sem dúvida nenhuma, para todos, é fundamental a hidratação rigorosa e com muita cautela. A gente precisa se lembrar também
das outras doenças, como a insuficiência cardíaca, a miocardite, que também é muito mais comum nessa população etária. Os senhores imaginam, eu tenho um choque por extravasamento e eu também tenho uma miocardite e minha fração de ejeção do meu ventrículo esquerdo vai para 20%. Eu tenho uma piora grave desse paciente. Então, é importante a gente avaliar, inclusive, com exames como o ecocardiograma, quando esse paciente está internado por causa do choque cardiogênico pela miocardite. Tá? E, obviamente, aí a síndrome respiratória aguda grave, aqui a síndrome respiratória por causa da doença em si, mas todas as outras doenças, como Covid, influenza, pneumonia, que têm um comprometimento pulmonar em si, eu tenho a síndrome respiratória aguda grave muito maior nessa população etária por causa das situações que a gente já disse. Lembrando, então, da hiperidratação, né, e lembrando aqui o quanto que a gente tem que estar preocupado, porque por muitas vezes, nesses pacientes, e aí eu estou indo para o lado de lá da situação, a gente hidrata demais. Então, a literatura é muito clara, por muitas vezes, a gente tem insuficiência respiratória pela hiperidratação. Então, é por isso que eu trouxe esse slide aqui, para a gente lembrar do quanto é filigrama, do quanto isso é sensível, tratando de um paciente com tantas debilidades e com tanta dificuldade de tratamento. Não podemos nos esquecer disso, das convulsões, das alterações neurológicas, pelo mesmo motivo, o paciente idoso tem o cérebro atrofiado, o paciente idoso tem, por isso que ele faz mais delírio, por isso que ele tem mais confusão mental, e a imensa maioria dos pacientes mais velhos, aqueles cardiopatas, vasculopatas, também tem alterações cerebrais metabólicas, e aí demências vasculares, etc., propiciando, então, que as doenças neurológicas também sejam mais comuns nessa faixa etária. Só para lembrar, né, a gente pode transfundir hemácias também para a população idosa, na presença de hemorragias, isso precisa estar no contexto realmente importante. O idoso, o mínimo de hemoglobina para ele é de 8, porque eu tenho cor anêmico, né, quando eu sou mais, principalmente para aqueles que têm aterosclerose musculares, é preciso a gente pensar nisso. A gente precisa pensar, então, em vitamina K, crioprecipitados nas coagulopatias, e a gente precisa considerar, obviamente, para todos os pacientes, a transfusão de plaquetas, sim, principalmente quando menor de 20 mil. Só para lembrar, tá? Em algumas situações em que a gente pensa em que a transfusão de plaquetas é benéfica, isso não é verdade, a doutora Ana bem colocou, é muito mais efetiva a hidratação e, por muitas vezes, a precipitação com transfusões de plaquetas e sangue não é benéfica para o paciente. Lembrar, então, o diagnóstico diferencial, e aqui eu queria só uma atenção, porque existe uma situação muito frequente na medicina, que é o viés cognitivo. Então, é dengue, tudo é dengue. Não, nem tudo é dengue. Tem isso, né? Não, mas é uma virose. E não é assim. A gente tem o viés cognitivo, a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com as outras doenças. Às vezes a gente vê no pronto-socorro vários casos da mesma coisa, a gente pensa que o 5º caso é a mesma coisa e não é. Então, é importante a gente lembrar que a gente está no momento, a gente está falando de dengue, mas a gente precisa ampliar, principalmente para um paciente que é atípico, que é heterogêneo, que tem outras doenças, o diagnóstico diferencial de todas elas. E aí sim, é imprescindível a gente diagnosticar, inclusive com os testes, como já foi dito aqui. Importante para a gente, o leucograma, a proteína C reativa, que não é muito expressiva nesse caso, as plaquetas, a função hepática é bem importante, o TP é bem importante e a função renal sempre imprescindível. Lembrar, então, né, quando a gente fala do grupo A, também já foi dito aqui, mas as medicações sintomáticas, mas eu faria um apelo, além da notificação do caso, de lembrar da idade das comorbidades desse paciente. O grupo B, então, nos preocupa bem mais, também pensando no que fazer, avaliar os resultados, sempre, puxa, o ideal seria que a gente monitorasse, como foi dito aqui na abertura, não é, de uma forma informação, de alguma maneira, para que esse paciente realmente fosse ou vínculo com o cuidador e expressasse, senhores, a peça fundamental do envelhecimento é quem está cuidando. Se a gente não tiver a expressão dessa pessoa ou explicar para essa pessoa, às vezes é muito mais importante para a pessoa do que para o paciente. A gente não tem sucesso. É muito comum o insucesso pela falta de informação, pela dificuldade que essa pessoa tem de entender. Tá? Então, é muito importante, mesmo no grupo B, a gente explicar a gravidade da situação. E, obviamente, no grupo C, então, a gente precisa lançar mão não só da hidratação imediata,
mas de todos os exames, e aí acerca de outras preocupações, raio-x, ecocardiograma, etc. E, nesse momento, o paciente já está numa internação hospitalar. E, obviamente, o grupo D também é a mesma situação, e a gente coloca aqui 20 ml por quilo em 20 minutos, podemos repetir a cada 3 vezes, e isso é um cenário de manejo hospitalar, e aqui sim, numa unidade de terapia intensiva, aliás, a depender das comorbidades, grupo C e D, em unidade de terapia intensiva obrigatoriamente, e monitorado, se possível, a cada meia hora, porque é imprescindível que nas 6 horas primeiras desse tratamento esse paciente estabilize hemodinamicamente. Eu gostaria, então, de dizer aqui para os senhores sobre os outros remédios, porque não é fácil, né? A gente tem hoje no Brasil um octogenário com 8 doenças crônicas em média. Obviamente que eles tomam 10 remédios. E a gente precisa compor isso nesse cenário. Quando a gente fala, então, não use anti-inflamatório não hormonal, isso é importante, porque às vezes o paciente tem dor e é a primeira coisa que ele faz, sem o diagnóstico, né? A gente precisa pensar dos antiagregantes plaquetários que muitos usam, evitar o uso de paracetamol por causa das hepatopatias, isso é muito interessante. A gente precisa se lembrar que também tem alterações hepáticas com paracetamol, principalmente nessa fase crítica. A prioridade da hidratação é sempre via oral, mesmo pacientes internados, mas o grupo CD, obviamente, eu preciso hidratar endovenosamente rapidamente. A dupla antiagregação plaquetária, por exemplo, um paciente que tem stent farmacológico, e isso sempre acontece, 6 meses, o convencional, eu preciso pensar na prótese. Hoje a gente já tem prótese de aorta, a gente tem outras situações, a gente precisa lembrar desse contexto, mas obviamente que sempre o menor risco. Se o paciente tiver com suspeita de sangramento ou plaquetas baixas, eu tenho que correr o risco aí do stent fechar, eu não tenho outra situação. Plaquetas mais de 50 mil, hemograma diário, cuidado com esse paciente idoso, por muitas vezes isso muda rápido. 30, 50 mil, então observação, e menos de 30 mil eu tenho que suspender os antiagregantes, tá? Os anticoagulantes, que aqui eu coloco a varfarina como exemplo, também a mesma situação, suspender se menor que 30 mil. Obviamente, isso é monitoramento diário e, de novo, compartilhar riscos com as famílias, com o familiar, de se entender o menor risco possível, mas é muito importante que a gente tenha em mãos o tratamento clínico, avaliando o hemograma, plaquetas e os distúrbios, as comorbidades. Quando eu estou entre 30 e 50 mil, eu posso suspender, trocá-lo pela heparina não fracionada, porque é uma medicação em que eu suspendo e ela tem, em 12 horas, a sua suspensão no organismo, pela meia-vida. Então, é muito interessante, quando eu tiver em uso de varfarina, eu trocá-la pela heparina quando eu tiver plaquetas de 30 a 50 mil, e maior de 50 mil, eu só controlo, é mais simples o meu risco. Quando eu tiver diante dos inibidores de trombina anti-10A, só que para a gente lembrar, não é, a meia-vida dessas drogas é uma meia-vida de bula, não é uma meia-vida, às vezes, da vida real, porque eu dependo do fígado e eu dependo do rim. Como eu disse, volto a repetir, esses pacientes não são assim. A gente tem outras alterações que fazem a meia-vida de todas as drogas aumentarem. Aí a gente poderia dar aqui uma aula sobre benzodiazepínicos, etc. Mas a gente falando dessas medicações também variam, mas a gente tem a suspensão, então, quando a gente tiver maior de 50 mil plaquetas, devem continuar. Quando menor de 50 mil, é indicada a substituição pela heparina também, para que a gente tenha na mão a capacidade de suspender a heparina imediatamente. Obviamente, esse paciente tem que estar hospitalizado. Então, a gente precisa sempre avaliar, caso a caso, o que a gente faz diante dessas comorbidades. Basicamente é isso. O perigo maior hoje da literatura são as plaquetas menores que 30 mil. O que a gente não pode fazer quando a gente tem um paciente com dengue? Usar anti-inflamatório não hormonal ou corticosteroides. Isso é muito comum na prática clínica. Os idosos usam corticoides, nem sei o motivo. É uma situação muito comum e não é benéfico por diversos motivos. Porque aumenta o risco de sangramento gastrointestinal, aumenta a glicemia e causa imunossupressão. Não realizar a transfusão de plaquetas no caso de plaquetopenias, a menos que seja daquilo que eu disse aos senhores agora, 30 mil. Não administre solução salina em meio normal, como 0,45. É muito importante também. Cuidado, o extravasamento de ascite derrame pleural. Tem uma situação comum também no idoso que é assim, tem 85 anos, ou você trata efetivamente ou não vai dar certo. E você fica assim, não, eu dei um antibiótico, mas eu não sei se era infecção. Não, eu dei o soro, mas eu não estou baseado. Então,
Não é assim. Mesmo que ele tenha 85 anos, 90 anos, é preciso tratá-lo efetivamente. Tá? Então, o protocolo é esse, serve também para a população idosa, inclusive. Tá? Não presuma que fluidos intravenosos são necessários, então você tem, como eu disse agora, verificar realmente a necessidade, principalmente pelo débito urinário. Quando que eu posso dar alta hospitalar para esse caso? Quando que eu posso pensar nisso? Eu sei que vocês não estão no hospital na maioria das vezes. Quando eu tiver as plaquetas maiores de 50 mil, quando eu tiver o hematócrito corrigido por pelo menos 24 horas, quando eu não tiver mais sinais de alarme algum, estabilização hemodinâmica por pelo menos 48 horas. Obviamente que o suporte social também é extremamente importante, porque esse paciente vai para casa ainda num curso de reabilitação e eu preciso que eu tenha um suporte social, que é um outro problema que realmente já foi colocado aqui e é imperioso nesse momento no Brasil a gente discutir isso. Como conclusão, talvez eu tenha passado do tempo já, eu tenho uma alta incidência na população idosa de doenças infecciosas e essa, inclusive, não é a maior incidência da população, a epidemiologista já disse, obviamente os jovens circulam mais, inclusive para a Covid, mas os casos graves moram aqui. A gente não precisa ir muito além de 2021, Covid-19, o que aconteceu com os idosos no Brasil. É isso. Mesmo que a gente tenha menos casos, a gente tem os casos mais graves. Alta mortalidade, alta morbidade, piora da qualidade de vida, disfuncionalidade, o paciente fica mais incapacitado. E isso não é negócio. A gente precisa prevenir mais, falar mais de promoção de saúde para que a gente tenha um envelhecimento melhor. Um envelhecimento, eu diria, sustentável. Doenças com fases distintas para o diagnóstico e tratamento. Como eu disse, não é uma doença simples. Né? Depende do cuidado da avaliação e monitoramento e reavaliação. Ela precisa de reavaliação. A gente precisa ver, entender os sinais de alarme e falar com essa família e reavaliar esse paciente. Suponhamos que amanhã é greve do metrô e não tem um cuidador e esse paciente não volte, ele está no grupo B. Ele pode não voltar mais. E é essa a nossa dificuldade, a nossa janela de oportunidade. Idosos apresentam atipias e sinais e sintomas e eu gostaria que todos se lembrassem disso. É o mais importante, eu acho que às vezes mimetiza uma situação que não é a verdade. Olha, gente, agradeço muito, eu gosto muito aqui do Marco Túlio, que ele diz que não é nada tão absurdo que o hábito não se torne aceitável, e eu acho que falar de idoso dessa maneira e lembrar dessas nuances, dessas peculiaridades, a gente acaba se habituando a tratá-los assim de uma forma mais fácil. Muito obrigada, gente.